Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje vamos fazer uma videoaula revisando um pouquinho da trigonometria dentro do triângulo retângulo, beleza? Então, nono ano, bora lá. Eu separei 4 exercíciozinhos, tá? Pra gente dar uma retomada no seno, no cosseno, na tangente, né? Nas 3 razões e aplicar, na verdade, as 3 razões, tá? Então vamos lá, pro primeiro exercício. Pra gente começar, né, e se você não lembra, ou de repente não está tão claro na sua cabeça, quando a gente começou a estudar um triângulo retângulo, vamos só botar aqui, a gente viu que o triângulo retângulo ele era especial. O maior dos seus lados era chamado de hipotenusa e estava sempre de frente para o maior ângulo. Lembra disso? Que nesse caso tinha que ser o de 90 graus. Tudo bem? Depois que a gente viu que o maior lado era a hipotenusa, a gente chamou os outros 2 lados de catetos. Aí aprendemos o teorema de Pitágoras, que dizia o quê? Que o quadrado da hipotenusa era igual à soma dos quadrados dos catetos. Tranquilo? Aí fizemos vários exercícios em que eu dava 2 medidas, por exemplo, um cateto e a hipotenusa, e pedia para você achar o valor do outro cateto. Aí o que você fazia? Aplicava o teorema de Pitágoras. Em seguida, nós começamos a trabalhar com a parte de trigonometria. O que era a parte de trigonometria? Lembra? 3, gono. Era justamente a parte ligada aos ângulos e a metria, né, ligada às medidas. Lembra? Dos lados. Então, a partir de agora, a gente começou a trabalhar, na verdade, com lados e ângulos. Ah, verdade, professora. Eu marcava um ângulozinho para vocês aqui. Suponha que é o nosso ângulo alfa. O nosso triângulo, ele continua tendo a hipotenusa e continua tendo 2 catetos. Tudo bem? Só que nós começamos a dar um sobrenome para esses catetos. O cateto que estava de frente para o ângulo em questão, no caso meu alfa, era chamado de cateto oposto, de frente para o ângulo alfa. O cateto que estava ao lado dele, formando ele, era o cateto adjacente. E a hipotenusa continuava sendo hipotenusa no triângulo retângulo, ela vai ser sempre. Tudo bem? Por que isso? Porque nós estudamos 3 razões trigonométricas. Vamos lembrar? A razão seno, a razão cosseno e a razão tangente de um determinado ângulo. Nesse caso, o nosso alfa. Tudo bem? O que era a razão seno? Era a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. Lembra? Que era o famoso COH. A nossa razão cosseno era aquela mais feinha, que era a famosa cateto adjacente sobre a hipotenusa. Aí, para gravar, a gente gravou que era o KH. E a tangente não era Fanta nem Guaraná, era COK. Cateto oposto sobre cateto adjacente. Aí nós começamos a aplicar essas razões em situações problemas. Primeiro exercíciozinho, então. Deixa eu só botar aqui para vocês. Só selecionar. Deixa eu apagar isso aqui. Só um segundinho para ficar limpo. Olha lá, nosso primeiro exemplo. Determine as medidas x e y no triângulo abaixo. O que eu aconselho? Primeiro passo, vamos identificar quem é quem. Então, primeiro, 9 está de frente para o maior ângulo, que é o 90 graus. Então, é a nossa hipotenusa. Beleza. O ângulo em questão é esse ângulo aqui, ó, de 60 graus. Quem está de frente para ele é o cateto oposto, que no caso é o nosso x. E o nosso y está formando ele, ao lado dele, é o nosso cateto adjacente. Estudamos 3 razões trigonométricas. Perguntinha que eu faço. Será que adianta fazer o COK? Ou seja, a tangente? Não, prof. Exato. Eu não tenho nem x nem y. Mas calma aí, será que adianta fazer o COH? Ou seja, o seno do ângulo de 60 graus. Cateto oposto, x. Hipotenusa, 9. Ah, prof, adianta. Porque aí nós vamos encontrar o valor de quem? De x. Professora, só que eu não lembro de uma coisa. Qual é o valor do seno de 60? Vamos relembrar também. Construí a tabela dos ângulos notáveis para vocês. Quais eram os ângulos notáveis? De 30 graus, de 45 graus e de 60 graus. Lembram disso? Beleza. Aí nós vimos o valor do seno de 30, do cosseno de 30 e da tangente de 30.
e construímos assim a nossa tabelinha trigonométrica. Lembram? Então vamos lá. Claro que vocês lembram, vocês vão até cantar no final do ano. Como que era a musiquinha, pessoal? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, vejam só vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza. Aí todo mundo gravou a tabelinha. Ok, eu tenho que calcular o seno de 60 graus. Opa, prof, então calma aí. Linha do seno, tá aqui. De quanto? De 60 graus. Qual é o valor? Raiz de 3 sobre 2. Opa, então raiz de 3 sobre 2 tem que ser igual a x sobre 9. Ué, professora, ficou facinho, né? Passa para lá, cruz credo. 9 raiz de 3 sobre 2. É o valor de quem? De x. Tá aí. Para eu achar o valor de y, opa, o que envolve, galerinha? Cateto adjacente, que é o y, e hipotenusa que eu tenho? Ah, prof, cosseno. É o famoso kh. Cosseno de 60 graus é então igual a y sobre 9. Opa, o cosseno de 60 graus, gente, olha lá, cosseno, segunda linha, de quem? De 60. 1 meio. Cruz credo, proporção, y é igual a 9 meios. Tá aí o que você queria, x e y. Tudo bem? Se por acaso, pessoal, eu pedisse para vocês a área deste triângulo, como que era mesmo a área do triângulo? Ah, facinho. Base vezes altura sobre 2. Ok. Sua base, 9 meios, vezes altura, 9 raiz de 3 sobre 2, tudo isso sobre 2. Se eu pedisse o perímetro, ah, prof, muito fácil, a soma de todos os lados. O valor de x mais o valor de y mais o valor 9. Tranquilo? Vamos para o... Vamos lá, nossa segunda questão. Determine x e y no paralelogramo. Vocês já estudaram paralelogramo, né? Ano passado, ano retrasado. Características do paralelogramo, pessoal. Os lados opostos, paralelos e de mesmo tamanho. Beleza. Os ângulos aqui, ó, opostos também de mesmo valor. Ô, professora, como assim? Esse ângulo de 60 aqui, pessoal, se eu dobrar o papelzinho, adivinha onde ele vai estar? Aqui. Tudo bem, prof. E se eu não tivesse percebido isso, eu não lembrasse disso? Sem problemas. Ele quer achar x, y e nessa figura. Pessoal, esse y aqui, ó, não é justamente a altura? É, prof. Então, eu posso traçar essa altura, se eu quiser, ó, aqui. Seria o nosso y. Esse x, ó, lados opostos, paralelos de mesmo tamanho. Aqui teria que ser quanto, galerinha? X também. É verdade, professora. Mas e quanto vai ser esse pedacinho? Ajuda aí, pessoal. Se esse pedacinho aqui vale 6, é esse mesmo pedacinho aqui. Se tudo vale 6, faltam quantos ali para completar os 10? 4. Nossa, prof, que fácil. Olha o triângulozinho retângulo que a gente acabou de construir. 60 graus, 90 graus, y, x e 4. Vamos fazer o que a gente estava fazendo, identificar as partes. O x é a nossa hipotenusa, oposto ao ângulo de 90 graus. Quem está de frente para os 60 graus é o nosso cateto oposto. E o outro que está formando ali é o cateto adjacente. Adianta fazer coK? Ué, prof, adianta. Se eu fizer coK, repara, coca é a tangente. Então, tangente não é Fanta nem Guaraná. É coK. Ué, ficou fácil então, prof. Tangente de 60. Tangente de 30, gente. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Então, é raiz de 3. Passa para lá multiplicando. Qual é o valor, então? 4 raiz de 3. Perfeito. Vou achar agora o valor de x. O x está na hipotenusa. Eu vou evitar usar o y que eu acabei de achar. Então, vou evitar porque vai que eu errei alguma continha. O que envolve adjacente e hipotenusa? Cosseno, que é o famoso KH. Cosseno de 60 graus. Cateto adjacente, 4. Hipotenusa, x. Galerinha, cosseno. Primeira linha, 1, 2, 3. Cosseno, 3, 2, 1. Cruz credo, qual é o valor de x? X é igual a 8.
Muito fácil, muito tranquilo. Tudo bem do paralelogramo, então? Paralelogramo, lados opostos paralelos e de mesmo tamanho. Certinho, professor, achei fácil. Vamos para a próxima. Agora é um trapézio, galera, e é um trapézio retângulo. O trapézio ele é um quadrilátero, tem 4 lados, mas ele não é um paralelogramo, ok? Por quê? Porque ele tem 2 lados paralelos, ó, mas tem outros 2 lados que, se eu prolongar, ó, eles se cruzam. Então, eles não são paralelos. Tudo bem? Beleza, então ele não é um paralelogramo. Ok. O que eu tenho que resolver nesse trapézio? Achar o valor de x, de h e a área. Galerinha, se h é essa altura aqui, ó, é o mesmo h aqui. Esse ângulo que, sem querer, saiu em branco, anotem aí, tá? É de 30 graus. Perdão, falha na edição. Ah, professora, ficou fácil então. Porque olha só, eu tenho de novo um triângulo retângulo em que eu envolvo lados e envolvo o ângulo de 30 graus. Então, só para variar, trigonometria. Bora lá, hipotenusa de frente para o 90 graus. De frente para o 30 graus, cateto oposto. Cateto adjacente que forma um ângulozinho de 30 graus. Tá? Está ao lado. Se eu fizer de novo coca, eu já acho quem? H. Coca é a tangente. Então, tangente de 30 graus é igual a H sobre 6. Tangente de 30, pessoal, a primeira de todas, lá embaixo. Raiz de 3 sobre 3. Beleza. Simplifica. Aqui dá 1, aqui dá 2. Passa cruzado. H, então, tem que ser igual a 2, raiz de 3. Ótimo, prof. Para eu achar agora o valor do x sem usar o h, é KH. O que é o KH? Cosseno. Cosseno de 30 é igual a 6 sobre x. Cosseno de 30, pessoal, segunda linha. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Opa, cruz credo. X, então, é igual a 12, passa para cá dividindo, sobre raiz de 3. Você já está careca de saber que tem que racionalizar. Então, na verdade, ficou x igual a 12 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, o x só pode ser igual a 4 raiz de 3. Beleza, achei o x, achei o h. Ele quer que eu determine a área. Galerinha, a área do trapézio, dá um beijão, mais um beijinho. Quando? Hoje, às 2. Beleza, área do trapézio. Quem é minha base grande, gente? Tudo isso aqui. 16. Eita, prof, e a base pequena? Galerinha, quem é o oposto aqui? 10. Então, a minha base menor? 10. Quem é a altura que a gente acabou de encontrar? O nosso Hzinho? 2 raiz de 3. Tudo isso sobre 2. Simplifico 2 com 2. 10 mais 16, 26. Vezes raiz de 3. 26 raiz de 3. Centímetros o quê? Quadrados. Beleza? Por quê? Porque é a área. Tranquilo? Muito fácil. Vamos para a última figurinha que eu separei. Um retângulo. Galera, retângulo é um quadrilátero, é um paralelogramo. Se aqui é y, aqui tem que ser quanto? Y também. Ah, prof, então tá muito fácil. De novo, lá. Triângulo retângulo, pessoal. Y, x, 6. Lá em cima o ângulo de 60 graus. Primeiro passo, identificar todas as partes do triângulo. Hipotenusa de frente para 90 graus. De frente para o 60, cateto oposto. Ao lado, cateto adjacente. Agora, você vai perceber que não adianta fazer coca, ó. Não tenho nem o x nem o y. Ah, prof, faz o seno. Se você fizer o seno de 60, você vai ter o cateto oposto x sobre a hipotenusa 6. Perfeito. Seno de 60, galerinha, primeira linha. 1, 2, 3. Raiz de 3 sobre 2. Simplifico 6 com 2, aqui dá 3. X, então, é igual a 3, raiz de 3. Beleza? Quero achar o valor de y. Ah, então eu vou fazer o cateto adjacente com a hipotenusa. Então, eu vou fazer o famoso KH, que é o cosseno. Cosseno de 60, y sobre 6. Galera, cosseno é 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1 meio. Simplificando, adivinha qual é o valor de y? 3.
Ok, professora, mas para que a gente achou tudo isso? Porque ele quer a área e o perímetro. Galera, área é base vezes altura. Então, a área do meu retângulozinho vai ser x, que a gente acabou de achar, 3 raiz de 3, vezes o y. Opa, então a área vai ser 3 vezes 3, 9. 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Ele quer que eu encontre o perímetro. Ah, professora, fácil. Se o x vale 3 raiz de 3, aqui é 3 raiz de 3, o oposto também. Se o y deu 3, aqui é 3, aqui também é 3. Galera, o que é perímetro? A soma de todos os lados. Então, 3 raiz de 3 mais 3 mais 3 raiz de 3 mais 3. Opa, 3 mais 3, 6. 3 raiz de 3 com mais 3 raiz de 3, 6 raízes de 3. O que, gente? Centímetros. Facinho? Separei essas 4 questõezinhas, pessoal, só para você dar uma retomada no seno, no cosseno, na tangente. E as aplicações, tá? Eu liberei uma lista para vocês no meu site, alenumeros.com, tá? Então vai estar lá, você entra no materiais no ano do terceiro período, aí você clica na parte de listas, vai estar a lista 1, tá? Imprimam a lista e façam os exercícios. Nossa videoaula eu vou postar agora no canal do YouTube, Alenúmeros, e vou colocar também no meu Facebook, alenumeros.com. Então, quem me segue, né, aproveita aí, curte. Quem não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, porque aí você recebe por e-mail cada nova videoaula que eu postar, ok? Espero que tenha sido bastante útil, pessoal. Um beijão grande e até mais.